Oi, sexto ano. Vamos dar início à nossa quarta aula. O tema é Mesopotâmia, certo? Ou seja, as grandes civilizações. O mundo antigo, Mesopotâmia e Egito são as primeiras civilizações que vamos dar início, certo? As civilizações começaram a se formar, a maioria aonde? Próximo aos grandes rios. Por quê? Porque se aproveitava o regime de suas águas, na qual favorecia para a prática da agricultura, certo? Bom, as primeiras cidades da antiguidade surgiram nas proximidades de importantes rios para favorecer o desenvolvimento da agricultura. Com a expansão dessa produção de alimentos, houve o quê, pessoal? Um aumento populacional, que foi formando as aldeias, e as aldeias foi formando as comunidades, e assim foi surgindo as primeiras cidades, certo? Bom, a Mesopotâmia hoje, certo, corresponde ao Iraque e partes da Turquia, do Kuwait, da Arábia Saudita e da Síria. O termo Mesopotâmia vem de origem grega, que quer dizer entre rios. Olha só. Essa região era banhada pelo rio Tigre e Eufrates, certo? Vou ler aqui só um pouquinho para vocês. Terra entre os rios, localizada numa estreita faixa de terra entre o rio Tigre e Eufrates, certo? A proximidade com esses rios garantiu à terra boa fertilidade e o desenvolvimento da agricultura e também do pasto, certo? Vamos agora aqui para a região. A região da Mesopotâmia, ela era muito difícil acesso. Por quê? Porque era uma região acidentada, certo? E por volta dela havia muitas montanhas e desertos. Aí está falando ao norte, o que podemos dizer no norte? Tinha uma cadeia de montanhas, certo? Aí a Anatólia e Armênia. No sul tinha o deserto da Arábia. Na região leste, que era chamada de Zagros, certo? Que eram cadeias de montanhas. Ao oeste encontrava-se o deserto da Jordânia e da Síria. Imagina aí, né? Extremamente difícil para a sobrevivência daquele povo. Agora vamos lá. A presença humana no território da Mesopotâmia remota desde a pré-história, quando alguns grupos ocuparam o norte da região, iniciando o cultivo de plantações sem irrigação, viu? Usando apenas a água das chuvas e posteriormente o dos rios. Espera aí, só um momentinho, pessoal, que eu passei demais. Aqui, não, mais um pouquinho. Agora vamos lá. Os principais povos que habitaram essa região. Pessoal, tivemos quem? Os sumérios, os arcádios, os amorritas, os antigos babilônicos, os assírios, os elamitas e os caldeus. A gente vai falar um pouquinho de alguns, certo? Por exemplo, mas antes eu vou dar algumas informações que é importante para vocês. Olha só, na Mesopotâmia havia dezenas de cidades. Cada cidade ele tinha seu próprio território rural também, certo? Contava com uma rede de irrigações, onde eles aproveitavam as águas dos rios. Os povos também que ocupavam a Mesopotâmia, os dois primeiros, né? Como a gente viu que teve vários, e a gente vai perceber por que isso, porque era uma região muito disputada devido aos dois rios, certo? Então, podemos destacar os dois primeiros, os sumérios e os arcádios, certo? Eu coloquei aí como importante o governo teocrático, porque o que acontecia? Cada cidade, certo, dessa, que um ia ocupando, eles viviam em conflito, certo? Então, esse governo, ele era chamado de um governo divino. Por quê? Porque o chefe político era visto como um representante direto
de Deus. Então, ele era um administrador e ao mesmo tempo um rei divino, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A sociedade. A sociedade era hierárquica. O que quer dizer isso? Tinha patentes, certo? Iniciava-se com o rei, que era o chefe político e religioso, a gente já viu por quê, né? Governo teocrático. Os funcionários, que eram as pessoas que o rei realmente confiava e cuidava da administração. O sacerdote cuidava do templo. Os militares, que estavam no comando, né? Só um momentinho aqui, deixa eu subir um pouco de novo. Continuando aqui, nós vamos encontrar os comerciantes e artesãos, os camponeses, que se dedicavam à agricultura, e escravos, que não eram muito não, certo? Agora vamos ver a economia. A sua economia era a base da agricultura, certo? Então, devido a os dois rios, as terras se tornavam férteis e eles viviam realmente do cultivo, certo? Cultivavam o linho, a lentilha, certo? O tigro e outros que foram destacados. Também eles criavam animais, certo? Construíam canais de irrigação para aproveitar a água, né? As técnicas de agricultura. Também fabricavam tijolos, certo? Para a construção de casas e templos. Veja que o rio Tigre e o Eufrates, ele só não tinha, a importância não era só para a agricultura, mas também para o quê? Para o transporte, certo? Porque aí é onde ocorria as trocas comerciais e culturais com aquele povo da época. Com relação aos templos e a vida espiritual, nós temos aí os igurastes, que era um tipo de construção que tinha funções também religiosas, mas tinha uma parte que servia para a prática política e militar, certo? Com relação à vida espiritual, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses, certo? Cada cidade tinha um deus ou uma deusa, e aí cada um tinha um templo principal em sua homenagem naquela determinada cidade, certo? Os mesopotâmicos não tinham uma visão otimista, porque eles não acreditavam numa vida após a morte. Morria e pronto. Agora, interessante aí é sobre a escrita, certo? Foi os primeiros povos a desenvolver o sistema de escrita, certo? Só que é interessante que eu estou colocando aí como lembrar. Os mesopotâmicos foram os primeiros a utilizar amplamente a escrita, embora o domínio da técnica de ler e escrever não era um privilégio de todos, certo? Aí vamos lá, a escrita cuneiforme foi o sistema de escrita, certo? Que recebia os sinais de comunicação através eles tinham aquelas tábuas feitas de barro e ali ia registrando como mostra aí a nossa figura, certo? Depois, só um momentinho, a pitográfica, que foi justamente essa de símbolos. Esses símbolos, com o tempo, eles foram ganhando sinais fonéticos, até usar, né, se expressar através do som, como ocorre hoje, né? Vamos lá, eu falei para vocês que a Mesopotâmia ela foi ocupada por vários povos. Então agora, nesse momento, a gente vai dar uma pincelada em cada um, certo? Dos mais importantes. Vimos também que os primeiros foram os sumérios e os arcadianos, certo? Vamos ver os sumérios.
Não deixem depois de olhar o material, as figuras que estão em anexo, certo? Os sumérios foram os primeiros grupos a chegar à região. Foram eles que inventaram a escrita cuneiforme, fundaram algumas cidades, certo? E dominaram a Mesopotâmia por uns 3 milênios. Isso tudo antes de Cristo, certo? Porém, eles acabam, como eu falei para vocês, por ser uma região uma região difícil, mas a Mesopotâmia ela estava localizada no que os historiadores costumam chamar de crescente fértil, certo? Então aquela região era muito disputada naquela época pelos povos. Vamos lá, vamos para os arcádios. Não deixem de olhar também as figuras, certo? Os arcádios tinham a Ágade como a principal cidade, e Sargão I, ele foi um importante rei da época. Esse império foi um dos primeiros centralizadores da humanidade, certo? Ele foi o primeiro que unificou, já que aquelas cidades eram cada um independente, ele fez a unificação, não demorou muito tempo. Rebeldes internos aliados à pressão exercida pela chegada de outros povos estrangeiros vai enfraquecer o império. E aí eles são conquistados pelos amorritas. Vamos ver o próximo. Os amorritas. Pela figura já está dizendo, né? Aí, ó, ficaram conhecidos como antigos babilônicos, certo? Construíram um império na região conhecida como o primeiro Império Babilônico. E aí, pessoal, quem vai se destacar? Hammurabi. Hammurabi, ele foi um rei muito importante para a história da humanidade. Por quê, professora? Vamos ver. Só um momentinho aí, ó. O que ele fez? Hammurabi, organizador de conjuntos de leis, certo? Essas leis foram importantes porque é tida na história como pelo primeiro conjunto de leis escritas. Ganhou o nome de Lei do Talião, certo? Ou o código também, o Código de Hammurabi. O lema era olho por olho, dente por dente, conhecido como a Lei do Talião. Se você me faz um mal, eu vou lhe pagar com a mesma moeda. Seria isso aqui. Só que eu destaco que, por se tratar de uma sociedade hierárquica, nem sempre era olho por olho, dente por dente, né? Com a morte de Hammurabi, o império passou por um processo de enfraquecimento e muitas rebeliões. E aí quem é que vai entrar no poder? Os assírios, né? Devido a essas rebeliões populacionais e também política, vai enfraquecer. Vamos lá para os assírios. Observem aí as figuras. Olha que lindo, né? Bom, vamos lá. Eram povos que habitavam a região da Mesopotâmia, certo? Organizaram uma sociedade extremamente minimizadora, certo? Qual é o destaque dos assírios? Certo? O exército. Eles formaram um exército poderoso e organizado para aquele tempo, né? Ou seja, um exército profissional. Agora, pessoal, o pior é que esse exército ele não era um exército cruel, que maltratava, certo? Quando ele vencia, eles tratavam o povo como escravo e de uma forma muito cruel, certo? Bom, um dos reis conhecidos foi Assurbanipal. Ele foi o responsável por construir a biblioteca em Nínive, que nessa época se tornou a principal cidade da Mesopotâmia. Só que ele era muito odiado e aí as intrigas, né? Eles começaram a se organizar, o povo contra, devido aos maus tratos dessa forma de governo. E aí, durante seu reinado, o império sofreu grande declínio e foi conquistado pelos caldeus
que se aliaram aos medos, certo? Agora vamos para os caldeus. Os caldeus ficou conhecido, certo? Muito conhecido a história de Nabucodonosor. Quem é que não ouviu falar, né? Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém e também ele se destacou pelo luxo que tinha o seu império. Ele era muito cruel também, mas fez essas duas construções que ficaram conhecidas até como as 7 maravilhas do mundo, Jardim Suspenso da Babilônia. Vamos mais aqui um pouquinho. Vamos lá. Ele vai morrer, né? E o seu sucessor não era tão assim importante, tão dinâmico como ele. E aí, infelizmente, ele vai ser conquistado pelos persas, o rei Ciro II, e assim termina aquela região sendo ocupada definitivamente pelos persas. E aí eu mostro essas figuras relacionadas aí às construções feitas por Nabucodonosor. Vamos lá. Lindo, né? Eu destaquei aí importantes. As principais contribuições desses povos para os dias atuais. O que a gente ainda usa? A geometria aritmética, a astronomia, a astrologia, o uso dos canais de irrigação, essa divisão de 12 meses, 7 dias e 24 horas, tudo é herança dos mesopotâmicos. Pessoal, assim a gente termina a nossa aula. Façam as atividades aí do livro 2 para que possamos corrigir na nossa conferência. Até lá. Beijos.